Uma coisa interessante a respeito do encontro de casais é que lá tem uma pizza de filé mignon, né? Então, assim, a picanha não chegou, nem vai chegar dificilmente, mas nós temos a oportunidade de comer uma pizza de filé mignon. Tipo assim, você vê Deus cuidando das coisas, nós não vamos ficar na saudade, nós vamos comer filé mignon. E é muito importante, né? Agora, brincadeiras à parte, porque também vai gerar uma união maior, né, entre nós. E como o André disse aqui na abertura do culto, o lema, qual é o lema do ano, André, mesmo? Maturidade. A gente precisa estar mais junto, né? A gente precisa estar junto para criar essa maturidade entre nós. O André orou aqui agora, que a gente precisa dos ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas os ouvidos abertos, eles vêm como? Através da maturidade. Através de eu entender que não há nada mais importante para fazer nesse momento do que ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu não tiver essa maturidade, eu não vou entender isso. Eu vou achar que não, que talvez tenha alguma coisa mais importante do que o momento da palavra. E antes de começar, vou confessar uma coisa aqui para vocês. O pastor pediu para... A minha voz é muito feia, eu não sei como é que vocês aguentam. Eu não aguento tanto. O pastor pediu para trazer uma palavra dia 3 de março. Isso há quase um mês atrás, né? Que eu falo para ele, se quiser que eu pregue, eu estou à sua disposição, mas você sempre me avisa aí com um mês de antecedência, porque aqui o processador é mais lento, tá? Não, tá bom, então dia 3 de março, tem bastante tempo. Não, beleza, eu aceito, eu prego sim. Aí no encontro dos homens, ele chegou para mim e falou assim, tem outra data para pregar, dia 23. Tá, mas pode deixar para mim no dia 3 mesmo. O que eu associei? 23 de março, né? Porque 23 de março, coincidentemente, também é domingo. Eu falei, não, pode deixar para mim no dia 3. Então eu vou ver com o Fabião, se o Fabião pode no dia 23. Aí acho que o Fabião não poderia. Aí ele voltou para mim, você vai ter que ser dia 23 mesmo. Eu falei, não, tá bom, tranquilo. E tô sossegado, tô de boa. Aí hoje eu cheguei para abrir a igreja, eu estava abrindo ali o portão, o pastor me bate nas costas e fala assim, e aí, Fernandão, tudo pronto para hoje à noite? A minha reação foi aquela do seu Madruga, sabe? Quando ele dá aquela engolida, assim, faz até aquela bola, e eu acho que ele percebeu. Nossa, não dá? Eu falei, não, dá sim. E deu. Eu acho que vai dar. Porque a palavra está aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, mas o que importa, na verdade, é o Espírito Santo de Deus ministrando nessa noite. Então não depende de mim. Depende sim, até certo ponto, do meu empenho, da minha busca, mas depende de vocês também nesses pontos. E tudo que sai disso, que a gente não consegue mensurar ou fazer, é a parte do Espírito Santo que a gente deixa trabalhar em nós. Amém? Então, para começar, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, do verso 13 ao verso 20. Mateus 16, 13 ao 20. Vamos lá? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona,
porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, diálogo entre Jesus e os discípulos. Indo para os lados de Cesareia, ali mais ou menos 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Jesus vira para eles e diz: olha, quem o povo comenta aí que eu sou? E aí eles dizem, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros acreditam que o Senhor é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus replica a pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem talvez a grande revelação, né, de Pedro, e ele diz: olha, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo, e nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem nos dito e vivido conosco. E aí Jesus, olha, bem-aventurado és pela tua resposta, sobre esta pedra edificarei minha igreja, tal. E o diálogo segue ali até certo ponto. Interessante a gente pensar que o povo, aquelas pessoas que talvez andassem com Jesus, mas não fossem do círculo mais próximo de Jesus, tinham uma ideia do que é Jesus. Faziam uma ideia, ideias boas. Você vê que ninguém falou assim: eu acho que ele é o maníaco do parque. Não. Os caras citaram homens de valor. Olha, eles estão pensando que o Senhor é João Batista. Pô, quem aqui não queria ser comparado a João Batista? Outros dizem que o Senhor pode ser Elias, Jeremias, homens grandes, homens de Deus. Então a gente vê que as pessoas que estavam ao redor, elas tinham uma ideia do que poderia ser Jesus. E uma ideia boa, grande, mas não sabiam de fato quem era Jesus. E para a glória de Deus, eu tenho essa palavra já pronta há um tempo, para estar pregando ela aqui nessa noite. Mesmo com as minhas ideias confusas nas datas. E há um tempo atrás, quando eu meditava nesse texto, eu fiz essa pergunta para mim: quem você, Fernando, diz que Jesus é? Um profeta? Tem até a música que fala, né? Um animador, um agitador qualquer, né? Quem eu digo que Jesus é? Quem você aqui hoje diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Porque nós não estamos no grupo das pessoas que têm o direito de achar que Jesus é algum dos profetas. Nós estamos no grupo que tem que dizer a resposta correta. Que tem que dizer com certeza quem Jesus é mesmo. Nós não temos o direito de achar quem Jesus é. Por quê, Fernando? Porque nós vivemos com Jesus. Porque nós vemos os milagres de Jesus. Porque a gente observa todo o tempo, dentro da nossa perspectiva de fé, o que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Como Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. E essas coisas, aliadas à revelação do Espírito Santo no coração de Pedro, naquele momento, fez com que ele tivesse a resposta correta para aquela pergunta de Jesus. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu ando assustado. Eu ando muito assustado com o que eu tenho visto que Jesus é para algumas pessoas. Eu ando assustado quando a gente tem que bater toda vez na mesma tecla de que Jesus não é o Deus que vai abençoar a vida financeiramente de você, para que você seja rico e próspero e não pense no seu próximo. Eu ando assustado com o fato de que as pessoas têm usado o nome de Jesus para pregar absurdos, obscenidades,
Eu ando assustado com o fato de que Jesus tem sido dito na boca das pessoas que os têm pregado por aí. O Felipe é o meu grande... como é que é aquela pessoa que ouve os nossos desabafos? Esqueci, me fugiu a palavra. É ele que ouve meus desabafos através do Instagram, que eu mando os vídeos para ele. Essa semana eu mandei uns 3. E eu vou dizer, gente, como pode? Esse pessoal está ficando louco. Aonde está esse Jesus que essa galera prega? Aonde está esse Jesus que muitas vezes é celebrado num lugar que parece mais uma gira de macumba, de umbanda, do que de um culto a Deus? E nada contra a macumba e a umbanda, cada um faz aquilo que acha que deve fazer de sua vida. Mas nós não temos o direito de achar algo de Deus, algo de Jesus. Nós temos que ter a certeza do que é Jesus. E a gente vê o devaneio das pessoas mundo afora, se matando, às vezes se degladiando por um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus que Pedro revela naquele momento. É um Jesus que pode suprir as minhas necessidades financeiras. É um Jesus que diz que tudo aquilo que eu ver, que eu tocar, que eu olhar, pode ser meu, vai ser meu. Fala isso para Moisés. Fala para Moisés, ó. Tá vendo lá a Terra Santa? Então, eu tenho falado dela para você há 80 anos, né? Você não vai entrar. Mas se fosse hoje em dia, entraria? Não, porque hoje em dia se prega isso, né? Você pode. E aí a gente esquece que quem promete todas as coisas, quem promete bens financeiros, quem promete reinos, quem promete coisas grandes ao olhar do mundo, é o diabo, não é Deus. E a gente fica achando que a gente vai viver certas situações com Jesus, criando expectativa na nossa vida, e essas expectativas de repente não se cumprem. E aí a gente se frustra. Mas a gente esquece que Jesus nunca prometeu certas coisas para a gente. A gente esquece que Jesus não avaliza todos os nossos sonhos. Jesus, ele avaliza aquele que é o propósito. Aquele sonho que ele sonha junto conosco. Esse é o Jesus verdadeiro. O Jesus por qual eu busco conhecer a vontade para tentar cumprir a vontade dele na minha vida. E não impor a minha vontade para ele, dizer, o senhor tem que fazer e não me interessa o que o senhor pensa. Como se a gente tivesse ou pudesse debater com Jesus, discutir com Jesus. A resposta daquelas pessoas de Jesus, que andavam com Jesus, foram respostas boas. Olha, as pessoas podem dizer, acham que o Senhor é um dos profetas, mas nós nem isso somos capazes de fazer. As pessoas que eu tenho visto por aí, nem isso é capaz de fazer. Elas acham que Jesus é um mordomo mesmo. Elas acham que Jesus é o nosso servo, e não o contrário. E nessa noite, pensando muito sobre isso, eu separei 3 personagens bíblicos. Eu poderia usar um monte. Poderia usar, por exemplo, o personagem dessa canção que a gente cantou por último, da água, da fonte. Eu poderia usar esse personagem. Eu poderia usar Lázaro. Eu poderia usar o centurião. Eu poderia usar o Mateus. Poderia usar o Luiz Fernando? Poderia usar a Melissa? Poderia. A gente poderia usar várias pessoas e vários personagens bíblicos. Mas eu separei 3, que eu achei interessante para a gente pensar nessa noite e tentar aprender quem
quem é Jesus de fato na vida do crente? Quem é Jesus de fato na minha e na sua vida? Quando a gente vai responder uma pergunta, eu vejo muito isso através desses recrutadores, de RH, essas coisas. Os caras não gostam que você titubeia, né? Os caras querem uma resposta firme, pronta. Então por que eu não tenho vivo na minha mente e no meu coração a resposta para a pergunta: quem é Jesus para você? Porque eu não tenho buscado conhecer Jesus de fato. Talvez em algumas coisas eu tenha errado. Eu vi o testemunho de um amigo outro dia que ele disse que... Eu achei interessante porque eu falei, uau, quantas vezes eu faço isso? E eu acho que está tudo bem. Ele disse assim, olha, a minha esposa foi num congresso e eu fiquei em casa o dia todo. E eu passei o dia todo assistindo série e vendo TV. Aí quando eram umas 10 horas da noite, eu estava me preparando para dormir, eu pensei, nossa, eu não tirei um tempo para Deus. Aí eu falei, nossa, mas ele tira um tempo para Deus todo dia. Ele lê a Bíblia todo dia. Ele ora todo dia. Ele busca todo dia. Exemplo. Está vendo como tem exemplos no nosso meio? Pessoas que nos inspiram. Pessoas que mostram pra gente que a gente às vezes vai por aqui. Vai por aqui que o caminho tá correto aqui. E aí você pensa assim, eu posso fazer um pouco mais. Eu comecei um estudo do livro de Gênesis. E eu percebi que muitas das coisas que eu achava que não eram de verdade. Eu achava que era. E aí, lendo versículo a versículo e pegando os comentários, aquelas coisas todas, eu comecei a entender que eu tinha uma visão, às vezes, errada de algumas coisas. E isso começou a acertar os ponteiros do meu cérebro, o que não é uma tarefa fácil. Eu comecei a descobrir coisas que eu achava. Então talvez o que tenha faltado, o que esteja faltando para a gente, é um pouco mais de vida com Deus, um pouco mais de devoção a Deus, a tempo separado para Deus. Eu vou começar por um personagem que eu acho muito interessante, e o texto dele se encontra no livro de João, no capítulo 12, o texto dela, aliás, João 12, verso 3 a 8. A primeira coisa que eu preciso aprender, quem Jesus é? Jesus é o real e único motivo da minha adoração. Quem vai ensinar isso pra gente é a Maria. Olha lá. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Verso 8, para fechar, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. A gente poderia ler só o verso 3, mas eu achei interessante a gente ler tudo. A gente vê aqui um ato de uma pessoa que pega uma libra de um perfume, mais ou menos 700 ml, de um perfume caríssimo, feito com especiarias vindo da Índia, do norte da Índia. Uma coisa muito cara. A Bíblia diz que 300 denários era o valor daquele perfume. O salário de um ano de um trabalhador comum.
eu fiz uma conta rápida aqui, calculando pelo nosso salário mínimo, 1.500 e alguma coisa mensal, por 12 meses dá R$18.216. R$18.216. Esse era o valor aproximado, obviamente, trazendo para a nossa realidade, contextuando com aquilo que a gente vive. R$18.216 em 700 ml de perfume. Quem usa perfume caro aqui? Não levanta a mão não precisa. Às vezes eu vou com a Radassa, cara, vocês não sabem como é a minha vida. É uma esposa, glória a Deus por isso, né? Uma filha e 2 cachorros. E eu no meio, esse monte de sexo feminino. Então eu saio com essas meninas, o passeio delas é shopping. E dentro do shopping é loja de cosmético, perfume. E eu fico olhando, tem uma loja lá que chama, como é que chama lá a loja da Maísa? Fragrância. Perfumes importados, negócio assim, muito louco. E eu fico olhando aquilo ali, olhando as etiquetas, e eu vou, 1.200 e pouco. 800. 700. Para você pode ser normal, mas para mim que compro perfume na Essência Boreal, é um absurdo. É um absurdo. Então o que eu faço? Eu vejo o nome, sinto o cheiro. Aí eu marco, eu anoto. Aí eu tenho o WhatsApp, já salvo aqui da Essência Boreal, vou te dar a dica, se quiser depois você me pede que eu te passo. Olha, eu quero o frasquinho de, 100 ml aí do tal. Ah, beleza, 65 com a entrega. Irmão, eu sou feliz, velho. Eu tô feliz com isso. Tô feliz, eu tenho o mesmo cheiro. Ah, mas não dura a mesma coisa. Tá bom, eu não passo para durar o dia todo, eu passo para vir na igreja, só ir embora. Mas, brincadeira à parte, essa mulher, ela pega um perfume preciosíssimo, derrama aos pés de Jesus, e enxuga aquilo com os cabelos, o que não seria possível para mim, para o Mateus, para o André, mas a gente usaria outras coisas se fosse o caso. Mas Fernando, por que você está dando tanta ênfase no valor do perfume? O valor do perfume não é o principal. O valor do perfume aqui não é o que Jesus estava olhando. Jesus não pediu para que ela fizesse aquilo. Ela fez espontaneamente, ela fez porque ela quis, ela foi lá, ela buscou o que ela guardava, ela derramou, ela jogou fora, entre aspas. O que conta aqui, irmãos, não é o preço, o que conta aqui é a atitude da irmã. A atitude de pegar o que era mais precioso para ela financeiramente e dizer para Jesus, olha, não há nada nesse mundo que me importa mais do que a tua presença. E essa mulher, ela nos ensina a adorar. Ô irmão, e eu não acho certo que o cara, quando vem ministrar o louvor aqui, precisa chamar a nossa atenção para a gente adorar. Porque nesse momento eu devia estar totalmente voltado para a cruz, porque não há nada mais que importa que eu receba a minha adoração do que o meu Senhor que me salvou. Então não me entra na cabeça o porquê que eu preciso chamar a atenção de alguém para ele, olha, agora é o momento de adoração, eu peço que você adore ao Senhor. Não, irmão, é espontâneo. A galera está aqui porque quer, não precisava estar se não quisesse. Hoje é domingo, esse horário tem um monte de barzinho por aí que contrata músico para tocar. Tocar Djavan, Oswaldo Montenegro, Chico Buarque, música boa, de qualidade. Só que eu vou te falar, com conhecimento de causa, a gente diz não para isso, porque a gente entende que não há nada mais importante do que tocar, nem que seja uma vez por semana, aos pés do meu Senhor. E aí Jesus diz, depois do confrontamento de Judas, deixa ela fazer, eu nem sempre estarei contigo, mas os pobres vocês sempre terão. Até quando eu vou poder? Até quando eu vou ter oportunidade de adorar? Então eu vou aproveitar. Eu vou para a igreja com o coração feliz, alegre, aberto, para poder dizer palavras de amor ao meu Deus. E não é dizer lindo, 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 lindo és. Deus é homem, adore um homem.
Adore a majestade de Deus. Adore a grandeza de Deus. Não há nada que mereça receber aquilo que a gente tem de precioso, a não ser o Senhor Jesus. Quem é Jesus para você? A primeira resposta: é o único que é digno e pelo qual eu devo devocionar a minha adoração. É o único que é digno de receber. Isso é tão clichê, né? Fala a verdade. Tão clichê, né? Vocês que ministram aqui com o microfone, Senhor, e tem que falar mesmo, não é isso que eu estou dizendo, mas Ele é o único de receber a nossa adoração. É tão clichê, todo mundo fala. E a Dulce veio conversar comigo ali no estacionamento, ela falou assim: você que vai pregar, né? Eu falei: é. Ah, eu estou com expectativa. Eu falei: não crie muito. Aí eu falei: eu vou pregar o óbvio. Precisa falar o óbvio? Precisa falar o óbvio. Deus falou para mim o óbvio. Precisa falar o óbvio. Ah, mas está todo mundo de saco cheio de saber que Jesus é o único digno de receber a adoração. Mas precisa ficar lembrando. Senão, o ministro, na hora que chegasse aqui, não precisava pedir para você levantar, pedir para eu levantar. Não precisava pedir para a gente manter a atenção durante a palavra. Não precisava pedir para a gente deixar o celular no silencioso. Não precisava. Então precisa falar o óbvio. Infelizmente, a gente precisa ouvir o óbvio repetidamente. Tem gente que diz que a prática leva à perfeição, né? E é para isso que a gente está aqui, para praticar, para chegar lá com Ele, na vida eterna, e viver a perfeição. Mas enquanto isso, a gente tem que repetir aqui, a gente tem que praticar aqui, a gente tem que repetir. A gente precisa adorar a Deus. E a gente adora a Deus só aqui? Não, a gente adora a Deus na vida. A gente adora a Deus nos atos, nas palavras, nas atitudes. A gente adora a Deus em tudo. A Bíblia diz que as estrelas adoram a Deus, os astros adoram a Deus. E Ele quer também a nossa adoração. Agora você pensa, eu, 93 quilos, 1,71 m, 72. Me põe perto de uma estrela. Não seria muito mais proveitoso, bonito, receber a adoração da estrela? Mas Ele quer a minha também. Porque como a estrela, todos nós somos criaturas criadas, seres criados por Ele. Então a gente precisa adorar. A gente precisa entender que o nosso veículo de comunicação maior com Deus é a adoração. A gente ora, a gente adora, a gente precisa adorar a Deus de verdade. Não com os olhos fechados e esperando acabar o momento, não. De verdade, na vida, nas palavras. Isso inclui uma série de coisas, mudar o meu vocabulário. Eu sou uma pessoa que precisei mudar meu vocabulário. Quando eu entendi quem era Jesus de verdade na minha vida, eu precisei mudar meu vocabulário. Se você conversasse comigo há 15 anos atrás, você provavelmente aproveitaria muito pouco do que eu falava. E ontem eu oficializei um culto fúnebre da minha tia. E enquanto eu falava, me veio à mente uma expressão. Eu não vivo para mim. Eu não vivo para minha esposa. Não, eu vivo assim, fisicamente, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, mas assim, espiritualmente, eu não vivo para ela, eu não vivo para mim, eu não vivo para minha filha. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para honrar a Deus. Então, como é que eu honro a Deus sendo a mesma pessoa que eu era no passado? Se eu não puder mudar a minha vida pelo amor que eu sinto por Deus, por Jesus, e principalmente pelo que Ele sentiu por mim, eu estou vivendo errado. A segunda coisa que a gente aprende que Jesus é, no livro de 2 Coríntios, no verso 12, de 7 a 10. Depois de aprender que Jesus é o real motivo da minha adoração, a gente vai aprender que Jesus é tudo o que eu preciso. Através da vida do apóstolo Paulo,
no livro de 2 Coríntios, verso 12, 7 a 10, diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A segunda coisa que a gente aprende, a segunda resposta que eu posso dar, quando eu for perguntado, quem é Jesus para mim? Jesus é tudo o que eu preciso. A gente vê o relato do apóstolo Paulo, um homem que foi rico, um homem que perseguiu Jesus, e aqui nesse momento ele se encontra com um espinho na carne, que os teólogos, historiadores dizem que provavelmente era uma doença crônica, e que por ser crônica ele orou, pediu para Deus tirar, Deus não tirou, por quê? Ele entendeu que ele precisava daquilo, para que as revelações que Deus fazia através dele, não gerassem no coração dele a falta de humildade. Então ele entendeu que mesmo depois de viver uma vida abastada, mesmo estando ele numa situação às vezes de dor, de luta, preso várias vezes, ele deveria manter a alegria na vida dele. Por quê? Porque Jesus era com ele. Porque Jesus é tudo que ele precisava. Então eu olho para a minha vida hoje, e é isso que a gente tem que fazer quando a gente vê essas histórias, olhar para a gente e ver, comparar com a nossa vida. Eu olho para isso hoje e eu penso assim: qual o motivo que eu tenho para não ser feliz com Jesus? Qual o motivo que eu tenho para achar insatisfação em alguma coisa que Jesus possa não ter feito na minha vida? Ah, eu sou diabético, eu queria muito que Deus me curasse, mas existe a insulina, existe os adoçantes, existe maçã, pera, banana, né? Existem coisas que podem me auxiliar no tratamento. Então assim, eu não sou um caso perdido, eu tenho como sair disso, eu tenho como viver assim. Então eu tenho que me alegrar, porque Deus me dá a possibilidade de viver. Deus me dá a possibilidade de estar num ambiente onde eu tenho amigos, eu tenho relacionamentos, eu não sou sozinho. Eu sou uma pessoa de temperamento melancólico, então assim, a depressão para mim é um passo. Eu sou extremamente melancólico. Melancólico quase morto. Eu só consegui começar a ver alegria na minha vida quando Jesus começou a me convencer das minhas alegrias, das coisas que eu vivo, que são boas. Olha para a sua vida agora. O que te falta? Será que te falta mesmo? Será que se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, Paulo continuaria sendo o maior missionário que a gente conhece? Será que ele chegaria no final da carreira proferindo aquela frase, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Porque a Bíblia diz que o espinho na carne era para segurar o ego dele, era para que ele não se ensoberbecesse. Será que se Deus tira o espinho, Paulo continuaria no caminho? Será que se Deus me der aquilo que eu quero, que eu peço, tudo o que eu peço, eu continuo no caminho? Será que não é o caso de eu olhar para Jesus e entender que Jesus é tudo que eu preciso? Que Jesus me dá tudo o que eu preciso? Ah, mas eu quero, mas precisa? Eu também quero várias coisas, mas será que eu preciso realmente? Será que é bom para a minha vida de fato? Será que vai me trazer só benefícios?
A gente anda pela rua e a gente vê uma quantidade enorme de gente que mora na rua, que tem a vivência com as drogas, alguns chamam de nóia, outros de casqueiro, e você para conversar com eles, eu vou te falar assim, chutando por baixo, de 10, 7 saíram da igreja. De 10, 7 conhecem a palavra de Deus. Para alguns, você vai pregar, os caras falam assim, não precisa falar não, que eu já sei isso aí. Por que está lá? É a vontade de Deus que eles estejam lá? Se fosse eu lá, seria a vontade de Deus que eu estivesse lá? Uma hora dessa, arrumando um papelão para dormir lá na praça lá do pronto-socorro central? Será que Deus preferia me ver lá, ou me ver hoje aqui dentro da igreja cultuando a Ele? Acho que a gente sabe a resposta. Mas então por que eles estão lá? Será que porque de repente em algum momento eles quiseram algo que Deus não queria para eles? Eles quiseram algo que de repente não fariam bem? E aí existe uma coisa no nosso meio que chama revolta, né? A gente se revolta. Por que a gente se revolta? Porque a gente acha que a gente tem direito a alguma coisa. E aí a gente vê os pregadores por aí falar assim, o melhor de Deus está por vir na sua vida, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, é mentira. Não está. Deus tem muita coisa boa pra gente, mas o melhor de Deus já veio. Não acredite nessas falácias. Isso é argumento para controlar a massa de manobra, para eu sempre ter um apoio por trás de mim. O melhor de Deus não está por vir na sua vida. O melhor de Deus já veio na sua vida. Foi Ele que te deu a possibilidade de ser salvo, de viver uma vida eterna. Se a gente olhar para o jardim do Éden, a nossa história acabaria ali. Era para tudo ser perfeito. Não precisaria trabalhar amanhã cedo. Mas, agora precisa. Se continua dali sem Jesus, a nossa história acabaria ali. Mas não acabou. Porque já na morte do animal que Deus prepara e tira a pele para fazer vestimenta para Adão e Eva, já há o sinal do cordeiro. Ali já começa a aparecer Jesus na vida da gente. Então o melhor de Deus já veio. Existem muitas coisas boas que Deus pode acrescentar na vida da gente, mas o melhor já veio. Então não espere, não acredite em pessoas que te oferecem absurdos. Acredite no Deus que te garante a presença dele nas aflições que nós passaremos no mundo. Amém? Segunda coisa, Jesus é tudo o que eu preciso. Terceira coisa, Jesus é o único caminho a seguir. A gente vai ver isso no livro de João, no capítulo 6. E essa é clássica, hein? Eu vou correr aqui porque já são 8h30. João capítulo 6, verso 66 a 69. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Pedro, de novo Pedro, hein? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmão, cenário. Jesus multiplica pães e começa uma discussão teológica com as pessoas que vêm perguntar para ele sobre o pão. E o povo queria mais pão, mas o povo queria pão físico, o povo queria pão, farinha, água, sal, fermento. E Jesus começa a explicar, olha, esse pão é importante, mas o mais importante é o pão da vida. A gente entende, mas a gente quer o pão de verdade, sabe, aquele que põe mortadela? Não, deixa eu falar para vocês não entenderam. Esse pão é legal, mortadela, tá? Eu sei, eu também gosto. Mas eu sou o pão da vida. Lembra da água? A água que cessa a sede? Então, o pão da vida que cessa a fome. Não, a gente entendeu o filho de José. Mas a gente está interessado mesmo naqueles milagres lá. Não, mas vocês não estão entendendo. Eu sou o pão da vida. Irmão, tem alguma semelhança com o que a gente vê hoje? Ou é só eu que percebo? Ou sou só eu que percebo?
Será que Jesus não está aí o tempo todo oferecendo o que Ele é de verdade, mas as pessoas querem os benefícios? As pessoas querem ir aonde há holofotes? Tem até aqueles desenhos interessantes no Facebook, né? O Facebook é antigo, eu fui longe agora. As duas janelinhas lá no fundo. Reunião de oração, reunião dos milagres do apóstolo, não sei o que lá. A fila da reunião está dobrando a esquina. A fila da oração tem 3 pessoas. Por quê? Porque os valores estão invertidos. Porque Jesus representa para a maioria de nós algo pelo qual nós podemos tirar algum proveito. Um proveito físico e não um proveito espiritual. E Jesus, ele teima aqui com essas pessoas, dizendo, olha, vocês estão olhando para um pão, mas eu tenho outro pão aqui, eu sou o pão verdadeiro, o pão que pode garantir o teu sustento espiritual eterno. Aí a galera fala assim, vamos embora, esse discurso é duro demais para a gente. Aí muitos vão embora. E eu imagino Jesus voltando assim com a cabeça baixa, abrindo a minha caixa de maionese cerebral, olhando para os discípulos e falando assim, e aí? Vocês querem ir? A hora é agora. E aí Pedro, Pedro vira e fala, Senhor, não é para onde iremos, é para quem? Para quem iremos, Senhor? O Senhor acabou de dizer que é o pão da vida. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É o Senhor que, se houver alguma coisa de bom na minha vida, é o Senhor que pode me dar, é o Senhor que pode fazer, é através do Senhor que eu posso alcançar. Aí Pedro diz para ele, entre aspas, você é o único caminho que eu tenho que seguir, que eu tenho para seguir. Tem outros caminhos que a gente deve seguir? Tem. O André falou do carnaval a semana que vem. O prefeito vai fazer um monte aí na rua. Mas eu vou para o inferno se eu for lá? Não. Eu tinha até comprado um pacotinho de confete para ir, mas mudei de ideia. Eu não ia nem quando eu era do mundo, acho que eu vou agora. Então tem outros caminhos para seguir. Tem o caminho das vantagens ilícitas? Tem o caminho das vantagens ilícitas. Tem o caminho que gera pão físico? Tem. Mas não é o caminho das palavras de vida eterna. Não é o caminho que me leva a pastos verdejantes. Não é o caminho do pão da vida. E para a gente orar, irmãos, uma curiosidade interessante. Se a gente perguntar para um muçulmano, entrou um muçulmano ali agora, a gente para ele e fala, quem é Jesus para você? Sabe o que ele vai falar, Mateus? Um profeta. Lembra do começo do texto? Um profeta, mas não Deus. Se a gente perguntar para um budista, um homem iluminado. Se a gente perguntar para um ateu, um exemplo de moral, né? Uma pessoa que seguiu as regras, ensinou boas coisas, mas Deus não existe, então ele não pode ser Deus. Se a gente perguntar para alguém da Umbanda, vão te responder que ele é uma referência moral. Mas o Deus lá é Ogum, né? Não é Deus. Mas se você perguntar para Maria, ela vai dizer que ele é a coisa mais importante que ela tinha. E que ela não pensou 2 vezes antes de derramar o maior tesouro que ela tinha na vida dela. Se você perguntar para Paulo, Paulo vai dizer, é o Deus que me encontrou no caminho. É o Deus que mudou a minha vida, que me deu uma nova oportunidade, que ressignificou a minha existência. Se você perguntar para Pedro, Pedro vai dizer, olha,
Ele me tirou de onde eu não era nada e me trouxe para o lado dele. Se você perguntar para mim, eu vou dizer algo parecido. Se a gente perguntar para o Vinícius vai dizer algo parecido. Porque esse é o nosso Jesus. Então não importa o que as pessoas que estão ao redor pensam de Jesus, imagina quem Jesus seja. Importa que para nós haja a convicção de quem Jesus é, sem dúvidas, sem achismos, sem influências dessas baboseiras que a gente ouve hoje em dia por aí. A única influência que a gente tem que ter está aqui. Ah, mas eu preciso buscar revelação. Ah, porque eu vou lá no culto do profeta, que o profeta vai falar comigo. Revelação. Palavra. Para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. O que nós podemos fazer sem a presença de Jesus na vida da gente? Comentei com vocês que eu oficializei o culto fúnebre da minha tia. E o que para mim, há um tempo atrás, era uma experiência impensável, aconteceu ontem à tarde. A hora que eu cheguei no velório, uma das minhas tias, a minha família ela é assim, ó, extremamente complexa. Eles se dividem entre espíritas, católicos não praticantes, que tudo abençoa, e que vão aonde diz que tem um trem, né, que Deus está. A minha família é isso. E eu cheguei no velório, uma das minhas tias, que é espírita, me chamou de lado e falou: Nando, vem cá. E eu fui e ela falou: ó, a Eliane, que é filha da minha tia, pediu para eu ir atrás de um padre para vir fazer aqui a cerimônia. Mas eu falei assim para ela: eu vou esperar o Nando chegar e aí eu falo para ele. Se ele quiser fazer o culto, é ele que vai fazer. Oh Deus! Glória a Deus! Porque eu fiz o culto? Não. Porque Deus estava ali naquela declaração. Porque a oportunidade de pregar a palavra de Deus foi manifesta naquele lugar onde outrora as pessoas pensavam que os encaminhados do além estavam ali preparando o espírito para ser retirado do corpo. A oportunidade da pregação da palavra de Deus me foi dada. E você acha que eu ia falar não? Eu falei: não, eu faço, pode deixar, eu faço. E aí eu preguei sobre o ladrão na cruz. Porque até o último momento, Jesus está do nosso lado e nos dá oportunidades. Até o último momento. Eu lembrei da frase do Denis no velório da Grazi, que ele disse que o mesmo Jesus que estava recebendo a Grazi lá no paraíso, estava consolando as lágrimas do que choravam ali naquela cerimônia. E eu falei isso lá também. E foi uma comoção, e o Espírito de Deus estava ali porque eu sentia pela paz, eu sentia pela calma, eu sentia pelo cheiro. E eu falei: Deus, seu nome foi glorificado nessa tarde. Apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, apesar da minha insubmissão, e eu poderia listar os meus defeitos aqui até umas 11h30, 11h40, sem problema, sem falhar nenhum. Apesar de tudo isso, a tua palavra foi ministrada através da minha vida, num ambiente onde nunca tinha sido antes. Glória a Deus por isso. Eu creio que hoje a gente sai daqui sabendo quem é Jesus de verdade. Se a gente não sabia ainda, obviamente. Eu imagino que a gente sabia. Mas o óbvio precisa o quê? Ser dito. O óbvio precisa ser falado. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de pregar a palavra de Deus.
Precisa ter dom? Não. Precisa ter temor. A palavra está aqui. Compartilha o que você passa com Jesus. Pregue para outras pessoas do seu círculo de amizade, de trabalho. Por isso que a hora que eu engoli seco ali, a hora que o Denis falou para mim, é hoje. Eu falei, nossa, eu achei que era o mês que vem. Ele falou, não, mas dá? Eu falei, dá, porque é a palavra de Deus e eu estou aqui para isso. E vai dar quantas vezes Deus me der voz para isso. Que dê para todos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com o coração alegre nessa noite, Deus, nós entramos na Tua presença para Te entregar essa palavra. E agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é para nós. Deus, nós sabemos, ó Deus, que não há nada que nós possamos fazer que se iguale ao tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. E nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor convença o nosso coração dessas verdades que o Senhor pregou aqui hoje. De que o Senhor é tudo que nós precisamos, de que o Senhor é o real motivo da nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, nós não temos nada para Te oferecer além do nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor o tome em Tuas mãos, ó Pai. Influencia nossas vidas de maneira poderosa, de maneira grandiosa, Pai. É o que a Tua igreja pede e clama nessa noite, em nome de Jesus. Amém.